Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e o comentário, nós passamos a palavra ao Alter Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17º, intitulado Sede Perfeitos, parte do item 10, Instruções dos Espíritos, o Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. São chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Acredita-se que Jesus
desde a formação da terra, tinha conhecimento da sua missão, de deixar para a humanidade seu evangelho de luz, a sua receita para a evolução do ser humano. Quando esteve encarnado entre nós, e após a formação, a constituição de seu apostolado, era comum encontrá-lo acompanhado de seus discípulos e de uma grande quantidade de pessoas que aguardavam ansiosamente seus ensinamentos sobre a boa nova do reino. Naquele dia não fora diferente. Ele estava acompanhado, como acabamos de dizer, e estes aguardavam ansiosamente seus ensinamentos, que ele lhes transmitiu mais ou menos assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente orardes aos vossos irmãos, que mais fazeis do que outros? Não procedem assim também os pagãos? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus nos ensinou que devemos praticar a caridade, amar ao próximo, para que possamos ir quitando os nossos débitos do passado e gerar créditos rumo à evolução e à tão almejada perfeição relativa. Isto porque perfeição absoluta somente Deus a possui. O ser humano deve praticar a caridade plena, porque ela engloba todas as demais virtudes. E assim, ele se transforma em homem de bem. O homem de bem faz aos outros o que gostaria que os outros lhe façam. Deposita fé inabalável em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Jesus, em outra ocasião, deixou-nos a parábola do semeador, que iremos resumi-la e que se passou mais ou menos assim. O que semeia saiu a semear, e semeando, parte das sementes caíram ao longo do caminho, e vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terrenos pedregosos e com pouca quantidade de terra. A semente logo brotou, mas, levantando-se o sol, as queimou e, como tinham poucas raízes, secaram. Outra parte caiu sobre os espinhos, os espinheiros, que também cresceram e a sufocaram, vindo a morrer. Mas finalmente, outra parte dessas sementes
caíram em terra boa, vindo a produzir 100, 60 e 30 por um. Jesus quis nos ensinar, ou nos ensinou, com esta parábola, que aqueles que são parecidos com as sementes que caíram ao longo do caminho, são aqueles que recebem a palavra do Senhor, mas o espírito maligno deslocam os seus pensamentos e eles não aproveitam nada desses ensinamentos. Aqueles outros que, semelhantes às sementes que caíram sobre o terreno pedregoso, são aqueles que, recebendo as palavras do Senhor, ao primeiro momento, sentem-se alegres, satisfeitos com estas palavras, mas que, recebendo provações, não suportam e também caem no desânimo e esquecem os ensinamentos. Outros que são semelhantes às sementes que caíram sobre os espinheiros, são aqueles que, recebendo as palavras, os ensinos do Senhor, se sentem também satisfeitos, mas que os deleites e as riquezas da vida fazem com que eles abandonem os ensinos e assim de nada valem aqueles ensinamentos para eles. E aqueles que recebem os ensinamentos, que aceitam os ensinamentos, que os praticam, são como as sementes que dão frutos, 100, 60 e 30 cada um. O mundo em que vivemos, o mundo contemporâneo, está atravessando uma fase muito difícil, uma das fases mais periclitantes, violentas. Já de algum tempo, os valores morais, baseados na virtude e na prática do bem, perdeu as forças e o mal leva para outros lados aqueles que ainda não estão fortalecidos na prática do bem, do amor e da caridade. Ante o apelo de Jesus, nos solicitando que sejamos perfeitos, nós não podemos nos entregar à aflição, porque o tempo ainda, ou melhor dizendo, sempre foi e será patrimônio divino. E Deus, na sua eterna e grandiosa paciência, nos espera. Portanto, não devemos nos afligir. Porém, o que o Espírito tem como objetivo e como meta é a sua evolução e a perfeição. Então, nós devemos fazer o bem, praticar a caridade e o amor ao próximo, que é o que vai de encontro às necessidades, à meta e o objetivo do Espírito. Portanto, cientes dos ensinamentos e exemplos de Jesus, devemos escolher
entre a paralisia na prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, ou partir então para esses 3 itens que fazem com que possamos evoluir. É muito bom pensarmos e analisarmos sobre a prática da caridade plena. Pensemos nisso, porque acreditamos ser de muita valia, porque é o que realmente o Espírito, os nossos espíritos, tanto têm necessidade para o seu objetivo, para a sua meta. Agradecemos a todos a atenção, desejamos uma boa noite e muita paz para todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, dos médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência,
e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces, e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo das suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições,
renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre, amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos, e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca. É um verso. Dia 28 de junho de 1985. Abra a caixa da esperança e confie na poupança, que promove a amizade, que em nome da bondade busca servir a alguém, um espírito amigo. Nós convidamos a todos para no próximo domingo, dia 11 de outubro, a apresentação para o Dia das Crianças, às 8 horas da manhã, neste mesmo canal. Sejam todos muito bem-vindos, online.